Já diz o ditado que em time que está ganhando não se mexe, mas isso não funciona muito bem no meio automotivo, especialmente se o segmento for de SUVs compactos, um dos mais disputados do Brasil. Hoje eu vou falar do T-Cross 2025, que traz algumas mudanças estéticas e outros detalhes que a gente vai ver a partir de agora. Saudações, pessoal! Muito bem, eu falei do ditado popular na cabeça desse vídeo e justamente isso faz muito sentido quando a gente fala de alguns segmentos que eventualmente pode fazer sentido em alguns segmentos que não são tão concorridos ou tão movimentados. Por exemplo, o de sedãs médios atualmente no Brasil é um segmento que está um pouco estagnado. A gente viu o BYD King, mas ele não vai ter, logicamente, o volume e uma capacidade de enfrentar de igual para igual em vendas o Toyota Corolla. Mas em outros segmentos, por outro lado, existe uma competitividade muito grande com novos modelos surgindo. São os segmentos que são os queridinhos do público e nesses não dá para ficar parado. É o caso dos SUVs compactos, aliás, os SUVs médios também. Como a gente sabe, a indústria foi mudando, o gosto do público foi mudando, enfim. As opções de mercado que foram ficando em maior quantidade são de SUVs. Até a Stock Car agora tem SUV para a temporada 2025, com motor 4 cilindros também perdeu o V8. Então, ou seja, isso está acontecendo em todos os segmentos, em todos os meios, né? Tanto de rua quanto em pista, muitas vezes. E o segmento dos SUVs compactos, ele é muito aquecido aqui no Brasil. Lembrando que quem começou o segmento dos SUVs compactos foi a Ford, com o EcoSport. Quem que lembra? EcoSport era um dos grandes sonhos de consumo da época, quando saiu. Eu lembro, tinha as versões, tinha uma versão 2.0 lá que era muito legal de andar, com câmbio manual, era bacana mesmo. Depois, enfim, reviravoltas, novos concorrentes, por isso que não dá para, digamos, dormir no ponto, porque a gente tem aí uma competitividade muito grande entre as marcas. Então você pega Hyundai com o Creta, que vende bem, Renegade, a Jeep acabou de lançar novas versões, a gente vai falar em breve numa matéria própria com uma delas, ou seja, as marcas estão sempre correndo atrás, porque sabem que esse público, eu até citei recentemente sobre fidelidade de marca, tem pessoas que realmente gostam de algumas marcas e seguem essas marcas e têm carros dessas marcas durante um bom tempo. Por outro lado, o consumidor médio não tem isso, né? Então isso é uma coisa que precisa ser muito vista na hora de uma marca desenvolver um carro, porque o cara pode comprar um T-Cross agora, mas pode achar o Creta mais interessante, às vezes alguma condição de compra, enfim. Isso é uma coisa importante e as marcas têm que levar em consideração que essa fidelidade toda do público é muito relativa, né? Dessa forma, a Volkswagen faz com o T-Cross. O ano passado ele foi o SUV compacto mais vendido, mas aquela distância bem pequena em relação ao segundo, terceiro colocado. E isso é uma coisa interessante de mercado. Eu sempre falo aqui na garagem que quanto mais opção você tiver, melhor, né? As marcas chinesas mesmo entraram aqui no Brasil para brigar com preço e isso é uma coisa muito boa para o consumidor de maneira geral. A gente vai falar de Commander daqui a umas 2 semanas e eu vou dar um exemplo prático de como isso afeta, a chegada das marcas chinesas afetou o mercado como um todo no sentido de valores e competitividade. Bom, T-Cross chegou por aqui em 2019, eu fui ao lançamento em 2018, finalzinho de 2018, 2019 ele chegou e foi um acerto grande da Volkswagen, tanto que a gente vê o T-Cross é um carro que vende muito, já o carro que está acima dele na sequência de SUV médio, né, ele é um carro que já não vende tanto, apesar de ser um bom carro, né? Então é engraçado muitas vezes o comportamento público em determinados segmentos. Mas o T-Cross, desde que ele chegou, ele foi muito bem aceito pelo público. É um carro que chegou usando a plataforma MQB, inicialmente tinha até uma versão manual, né, do tricilíndrico turbo, agora não tem mais, a Comfortline há algum tempo já é só automática. E lógico, a Highline, como é um padrão da Volkswagen atual, é a versão topo de linha que traz mais itens. Uma coisa interessante sobre esse carro em termos de dimensões, ele tem 4,21, entre eixos razoável, já chegaremos para falar sobre isso. Então, de modo geral, é um carro que ele atende bem. A gente sabe que outro queridinho da Volkswagen no mercado é o Nivus. O Nivus que é um crossover, é um estilo diferente, fala sobre Nivo GTS, mas enfim, até agora não apareceu nem projeção desse carro, quem sabe, mas também é um carro que vende bem no seu segmento. Então a Volkswagen tem alguns acertos de mercado e tem outros modelos que ainda estão precisando de renovação, como a Saveiro, por exemplo, que tem uma história fantástica. Para 2025, a Volkswagen, né, para essa versão 2025, a Volkswagen ela criou algumas outras opções, né? Uma delas é de cores, né? Essa cor, por exemplo, não tinha no catálogo anteriormente,
Tanto que é engraçado, lá no meu prédio tem alguns T-Cross e você vê que o pessoal já vê que é um carro diferente por alguns elementos que eu vou indicar aqui, mas também pela cor, né? Pô, T-Cross, essa cor não tinha visto, é porque é uma cor nova. E é interessante, falando da questão de preço, depois eu vou falar de guiando mais especificamente, mas esse carro ele tem uma faixa de preço que varia 170 e pouco até 190 mil com opcionais, né? Então, pintura bicolor, teto solar, é opcional. E isso encarece bem o carro em relação a coisas que ele deixa de ter, por exemplo, numa faixa de preço mais elevada. Mas falando principalmente do que mudou, então ele é um carro que tem um apelo estético bacana, um carro legal, um carro bem atualizado dentro do contexto da própria Volkswagen, daqui, lá fora também. Lá fora tem versões diferentes também, enfim. E é um carro que ele caiu no gosto do público, né? A primeira mudança, na verdade, que ocorreu é justamente aqui na dianteira. A gente teve esse facelift, então nós temos esses faróis que não usam aquela tecnologia IQ-Light. O pessoal pensou, falou, vai mudar isso, pelo menos na Highline, não teve, mas por outro lado agora a gente tem essa faixa cromada aqui no centro da grade para ficar exatamente igual aí as outras versões dos outros segmentos, como o Tiguan, por exemplo, né? Então ele segue essa mesma ideia. E a combinação de cores, nesse caso, ficou bem harmônica, né? Porque os detalhes em preto, o teto preto, pintura bicolor, com essa cor mais clara, que é um bege, enfim, não é um cinza meio bege, enfim, uma cor meio interessante. Não sei como vai sair no vídeo, sempre dá uma mudada, mas é uma cor que ficou legal a combinação. Rodas de 17 polegadas, também acho um bom acerto, principalmente para andar aqui nas nossas ruas. A roda 17 acaba tendo um tamanho razoável, né, esteticamente falando, e também dentro do contexto. Roda preta, né, também para combinar com capa de retrovisor, e a parte de cima da pintura que é preta. Além da coluna B, coluna C. Como eu comentei, né, isso aqui é um opcional também desse carro, a pintura bicolor, e vai acrescendo valores, né? Isso aqui é um opcional que está meio na moda agora, carro com duas cores, mas esse é um opcional, a gente já vai chegar nisso, assim como esse teto panorâmico também, que é outro opcional que entra nessa lista, mas que acaba encarecendo um pouquinho o carro dentro do contexto geral de preços. E por fim, aqui na parte traseira também, uma mudança um pouco mais sutil, mas ele mantém esse desenho aqui atrás do prolongador de lanternas, que é um desenho bem acertado, e ficou bonito, né, com o T-Cross no centro, enfim, eu acho que é um carro bacana nesse sentido. Por último, porta-malas. Eu vou comentar sobre preço e questão do porta-malas, de coisas que tem ou que não tem. Porta-malas, dentro dessa proposta de SUV compacto, eu acho que casa bem, né? Tem outras opções Volkswagen como porta-malas maiores, capacidades maiores, mas acho que para essa proposta desse carro, o porta-mala acaba casando bem também. Bom, falando sobre a parte interna, de modo geral o T-Cross é um carro que não se destaca muito pelo acabamento, né? Toda essa parte externa, toda essa parte interna da porta de plástico, enfim, o acabamento geral dele não é um acabamento muito aprimorado, até comparado com alguns outros modelos do segmento, e principalmente quando a gente fala dessa versão que tem todos os opcionais, né? Sobre o espaço interno, vocês viram ali o detalhe do entre-eixos, então ele é um carro compacto, mas que tem um entre-eixos bom, entre-eixos razoável. Uma terceira pessoa vai aqui um pouquinho mais apertada, mas eventualmente dá para ir. Mas essa segunda fileira de bancos tem um espaço legal, se a gente for pensar que esse é um SUV compacto. E o teto dele também mais alto, o formato, né, o desenho do carro mais alto favorece, né? Então, mesmo se a pessoa for um pouquinho mais alta, não vai ter problema. O espaço realmente é algo que chama atenção aqui no sentido de ser, logicamente, um SUV compacto. Temos aqui entradas USB-C, né, que agora é o padrão, saídas de ventilação, ou seja, carro bem acertado nesse ponto. O detalhe que eu comentei do teto, ó, o teto panorâmico, que é um dos opcionais desse pacote, né, um pacote de opcionais que pode ser adquiridos. E chegando à parte dianteira, também nós temos aqui uma questão interessante. Eu vou ligar aqui o carro, primeiro aquela verificação, Apple CarPlay, Android Auto sem fio, Volkswagen Play, que é um ponto forte também dos modelos atuais da Volkswagen. Acho que só ligando aqui já
já resolve, né? Vamos ver se ele vai ligar o Volkswagen Play e interromper a gravação. Acredito que não. Bom, aqui nós temos esse painel da Volkswagen, que eu acho bem ajustado também. A opção ali da tela, e você escolhe o que você quer ver: consumo, viagem, temperatura de óleo. É muito legal quando tem temperatura de óleo também no carro, né? Velocidade, autonomia, a vista geral dá um resumo de tudo, consumo, enfim, a vista geral é legal, que te dá uma ideia de tudo, né? Então você está guiando, tem um velocímetro já desse lado, e você consegue ter uma ideia geral de tudo. Aqui a gente tem o Volkswagen Play, que é uma coisa que eu gosto bastante da Volkswagen. Acho que eles desenvolveram bem. Ele te dá todos esses dados de viagem, modo de condução, o estado do veículo. O carro agora está só na ignição, ele não está ligado. O Active Info Display também você pode escolher, a marcha que você está usando, velocidade. Ele te dá uns parâmetros muito legais. Te dá outros dados aqui também, ó, ângulo de roda, altitude, temperatura de óleo. Ele te dá uma informação completa nesse sentido. Porque daí, logicamente, ó, tem alguns apps também aqui. Você, logicamente, vai no meu Volkswagen, você vai ter o aplicativo no seu telefone, no seu smartphone, e daí você vai fazer a combinação, a conversa com o carro vai ser completa, porque pelo seu telefone você vai poder extrair informações, ter informações do carro, ou seja, né, não é o caso aqui durante o teste, mas quando você faz o cadastro aqui completo, você acaba tendo algo bem interessante para usar o Volkswagen Play do modo correto. Temos aqui ar-condicionado, é um ar-condicionado digital, mas olha só, eu vou ligar o carro aqui para ilustrar isso. Temos um ar-condicionado digital, mas não é de 2 zonas, outra questão também. Carregamento por indução, câmbio de 6 velocidades, bem acertado, vou falar agora guiando. E também, para fechar, esse porta-objetos aqui da Volkswagen, que ele é meio pequeno, viu? Cabe uma garrafa ou outra, mas ele é um porta-objetos que é um porta-squeeze, vai na prática, um pouco apertado para a maior parte dos squeezes, das garrafas que vai colocar aqui. E um detalhe importante aqui é que nós temos esse sistema ADAS como opcional. Eu vou falar agora exatamente sobre o conjunto de opcionais e as impressões ao volante também. Falar da mecânica e depois a gente vai falar dessas impressões e do que vem aqui de série e do que é opcional e o que isso reflete no preço final. E claro, nessa versão Highline, um dos pontos fortes que é o motor 1.4 turbo, conhecido 250 TSI, com 1,4 litro turbo, 150 cavalos e 25,5 kgfm de torque, que aliás o 250 TSI é, para quem não sabe, o torque em Nm, lá na traseira do carro, a identificação. Muito bem, começamos mais um test drive urbano. Vou começar por essa rua aqui, tem uns buracos, né? Pra gente ter uma ideia. Eu falei das rodas 17, mas realmente roda 17 acaba sendo bom para andar aqui no Brasil, né? A gente vê, ó que engraçado como as coisas evoluem, né? Eu lembro nos meus carros preferidos de todos os tempos, que é o Audi S3, né? O Audi S3 trazia roda 17, pneu com outro perfil e tal, mas era engraçado, você olhava um Audi A3 com aquelas rodas, né? Falar, cara, olha que interessante o tamanho da roda, né? Como é grande. E é engraçado isso, né? Porque se você for pensar em roda 17 hoje, você olha nesse carro mesmo, né? Ela parece pequena, por conta daquilo que eu sempre comento, né? Caixa de roda que mudou de tamanho, ou seja, a gente tem aí uma série de coisas que foram mudando para adequar algumas exigências e tal, e o próprio design que é sempre cíclico, né? Esse motor 250 TSI é muito bem acertado, cara. É incrível como esse carro relativamente leve, entre aspas, o padrão de carro de hoje, ele deslancha, ele vai bem com esse motor, né? É um motor grande, entre aspas, não em litragem, né, mas em termos de potência e torque, e bem acertado para esse carro. Apesar que a versão Sense, as versões de entrada também que tem o tricilíndrico, elas não devem muito. Vou pegar um outro para a gente testar e poder falar sobre isso. O T-Cross, basicamente, ele chegou aqui, se o cara acelerar, ele dá um frio na barriga. É bullet, dá para gravar aqui, ó, se você fecha a rua e tal.
Uma coisa interessante do T-Cross, ele chegou então em 2019, né, para o público. A Volkswagen, eu falei que a Volkswagen tem acertos e erros, né, porque a Volkswagen tem alguns acertos. O T-Cross mesmo, Virtus, Polo, são carros muito bem acertados, vendem bem. O Taos é um carro muito bom, mas que é engraçado, o público de SUV médio muitas vezes não vê ele, né? Eu acho interessante, e é um carro bem legal o Taos, eu particularmente gosto, né? E para que passar no sinal vermelho domingo de manhã? Fala a verdade. Ainda mais atravessando essa rua, que são 3 ruas aqui, cara. Depois acontecem as coisas e fica parecendo obra do acaso, né? Mas enfim, então a Volkswagen ela tem alguns carros são interessantes. O T-Cross é um grande acerto de mercado. E Saveiro, vou pegar uma Saveiro para falar da Saveiro atual. A Saveiro é um carro que tem boas qualidades, mas que poderia ter evoluído para acompanhar a estrada e os seus concorrentes diretos. De qualquer forma, esse segmento de SUVs compactos é uma briga de faca, meus amigos, como se diz na expressão antiga. É bem concorrido. Olha, um Taos aqui, é um carro que eu gosto também. E lá fora tem o Atlas, né? Tem um amigo meu que é piloto comercial de aviação e ele comprou um Atlas lá, pô, muito legal, né? E SUVs maiores ainda, eu gosto de SUV maior ainda, eu acho bem interessante. Mas a dirigibilidade, então, do T-Cross é muito boa, isso explica também o seu sucesso de vendas, é um carro bem acertado, né, nesse aspecto. Visual, vocês viram, o espaço interno é muito bom também. Agora, consumo, né? Aqui o consumo médio nessa semana ficou entre 5,5, 6,5, abastecido com gasolina. É incrível com esses motores, mesmo um motor mais forte e tal, não consegue ser tão econômico. Se você consegue valores melhores e tal, comenta aí embaixo, porque eu acho curioso. Alguns carros, Fastback, por exemplo, tem um baita no consumo bom. Agora, aqui 1.4 era para deslanchando bem para ter um consumo melhor, né? Mas o consumo dele realmente não é lá essas coisas. E, repito, abastecido com gasolina, né? Ou seja, enfim, vamos seguir reto aqui, vamos descer ali. Então, uma questão curiosa, né? Mas, ok, engenharia, regulagem e tal, alguma coisa nesse sentido. Mas o que me agrada, de modo geral, no T-Cross, é essa soma de coisas, né? Ele é uma opção, se acaba sendo muito boa para andar, né? Aqui, seja estrada, tal, outros que eu já peguei estrada, é um carro que ele flui muito bem, ele realmente consegue ter um desempenho bastante otimizado, né? Principalmente com esse motor 250 TSI. Uma coisa que é curiosa para comentar é a questão dos opcionais, é por isso que eu falei, né? Então aqui a gente tem esse carro com o pacote todo de opcionais, esse pacote Dark, que é o da roda preta e tal, eu particularmente acho bonito, mas eu gosto mais da roda, eu acho que o carro cresce mais, né? Preta, em alguns casos, fica bonito, a roda preta, mas nem sempre. De qualquer forma, é um pacote de 2.600. E daí a gente tem um pacote do teto solar, que é o pacote mais caro deles. E mais o pacote ADAS, que tem o manobrar sozinho, que tem o reconhecimento de faixa, enfim, tem essa questão. Sobre esses pacotes, você acaba atendendo públicos diferentes que querem pagar valores diferentes, né, para os carros. Então isso é uma coisa curiosa. Por exemplo, você pega o cara que quer o carro com teto solar, isso, aquilo, ele vai pegar e comprar um pacote com teto solar. ADAS, questão de segurança, não é um ADAS completíssimo, mas já é importante. E o Dark também, que é uma opção mais estética, né? Mas quando você soma tudo isso, ele sai de 175 mil, que é um valor razoável dentro de outros competidores, e vai para 191 mil, se usar os 3 pacotes, né? Então fica a gosto do cliente, né? Particularmente, talvez eu comprasse só o do ADAS, o de segurança, e não o teto solar, e também não o Dark. Como eu falei, eu prefiro as rodas, acho que elas crescem mais, né, as rodas aí na configuração original. De qualquer forma, ele acaba tendo uma opção de valores muito própria, né? Então a gente tem aqui um carro, como eu falei há pouco, né, 175 a 191, e nesse ponto você encontra a sua melhor opção, além das outras opções aí, mais com motor tricilíndrico também, que logicamente pode ser algo a ser pensado. Mas
o segmento é concorrido e, logicamente, vale a pena ficar de olho sempre. Obrigado pela audiência, mais um tour pela Casa Verde. Mas a dirigibilidade eu gosto, acho que é um carro que ele tem uns elementos Volkswagen que nos ligam até o passado, tipo o câmbio, não é o câmbio não, o barulho aqui do freio de mão, né? Ele lembra até um Passat às vezes, é engraçado os elementos clássicos aí. Mas de qualquer forma, um carro interessante. O acabamento tem muito plástico, não é a coisa de outro mundo, mas ele segue aí na disputa e é sem dúvida nenhuma que é um adversário aí a ser combatido aí pelas outras marcas. Obrigado pela audiência, um grande abraço, nos falamos, até mais. Tchau, tchau.